Pois é um tema muito complexo, demandaria inúmeras horas de discussão e vai demandar ainda em todo o meio jurídico. Com certeza. Vamos começar então pela terminologia, né? O juiz das garantias, na verdade, ele deveria ser denominado juiz da investigação, porque juiz das garantias são todos. Quando o juiz ele assume o cargo, ele faz um juramento, inclusive, das garantias constitucionais, seja elas as individuais, daquele que responde a um processo penal ou um processo em si, né? Um juiz ele presta o concurso para juiz de direito e não de juiz criminal, né? Então, ou também seja pela parte das garantias da sociedade, né? Quando o Ministério Público, numa forma mais lato sensu, propõe a ação penal para que determinado indivíduo seja processado. Portanto, o que nós deveríamos tratar seria o juiz da investigação. Para nós compreendermos um pouco esse cenário de como funciona um processo, nós temos que ter em mente que o nosso sistema constitucional, procedimental, ele é um sistema acusatório. O que isso quer dizer? Existe uma primeira fase onde se investiga, existe a fase de processo, que é um segundo momento após o delegado ou o promotor ou a autoridade responsável pela investigação juntar os elementos necessários para conseguir delimitar a autoria de um delito e a materialidade, ou pelo menos de forma substancial. Ou seja, o promotor, após ter esses elementos, ele vai ofertar a denúncia. A partir do que o juiz analisa se há esses elementos mínimos, ele recebe a denúncia e a partir daí nós temos o processo. A partir daí, de uma forma bem genérica agora, falando, o réu ele vai ter a sua possibilidade de apresentar tudo que ele tiver em sua defesa. Produzir provas, justificar alguma conduta, produzir perícias, documentos, enfim, tudo que ele tiver em prol da sua defesa. Depois ainda existe a fase recursal, enfim, e no final vai existir a condenação, o trânsito em julgado, né? Voltando um pouco agora, por que nós temos que ter, por que a Constituição assegura o sistema acusatório? Porque a Constituição, todos sabem, é de 1988, ou seja, ela é uma legislação suprema, né? E ela é recente. O nosso Código de Processo Penal, ele é de 1941. Então tem todo um cenário histórico que conduz ele, até porque ele foi ele foi baseado num sistema italiano, né? O Código de Rocco. Então ele é muito inquisitorial. Ao longo desses 70 anos, muitas alterações foram feitas, porque o juiz ele era um inquisitor, né? E ainda temos alguns resquícios disso no Código de Processo Penal. Então, o que a Constituição busca é trazer ao réu, né, ao procedimento acusatório, uma barreira, a fim de que nós não condenamos antes do réu se defender. Uma das principais características do juiz da investigação, do juiz das garantias, é prezar pelo princípio máximo do Poder Judiciário, que é a imparcialidade. Ou seja, todos nós queremos ter um julgamento justo, um julgamento onde o juiz isento, onde o juiz seja imparcial, né? Quando nós temos e esse é o objetivo primeiro do juiz das garantias. Quando há uma investigação pela autoridade policial, obviamente que alguém deve iniciar essa investigação. Existiu algum boato, alguma denúncia anônima, e a partir de então a autoridade policial começa a investigar. Por diversas vezes existe um momento em que a autoridade policial, que pertence ao Poder Executivo, ela não tem competência para invadir a vida do cidadão, justamente porque existem garantias constitucionais que bloqueiam o braço forte do Estado para com o cidadão comum, né? Afinal de contas, ninguém gostaria de ter a sua casa invadida à noite por policiais porque suspeitam que há um crime. E é com base nessas garantias individuais, que são importantíssimas para a cidadania e para a própria democracia, é que existe o juiz, onde numa reserva de jurisdição, na reserva de autorizar a violação dessas garantias,
É importante frisar que não existe nenhum direito absoluto. Todo direito, ele existe o peso e contrapeso, né? Por isso que o símbolo da justiça é a balança, né? Para autorizar com base em elementos suficientes que se autorize, então, a quebra de sigilo telefônico, a interceptação telefônica, que é quando a polícia ou a autoridade que está investigando tem acesso ao vivo ao teor das investigações, a quebra de sigilo fiscal, bancário, ou até a prisão do indivíduo, de uma prisão preventiva, uma medida cautelar.